Conheça um pouco mais sobre a doutrina espírita e auxilie a divulgação do espiritismo participando do Clube Amigos da Boa Nova. Para mais informações, ligue 0800 12 18 38. No nosso programa de hoje, estamos conversando com a escritora Sandra Carneiro, que abordou no seu livro mais recente o sofrimento que algumas crianças e jovens têm, mas tudo pela ótica da doutrina espírita, né, Sandra? Para poder compreender, né, e aceitar essas questões que estão aí colocadas na nossa existência. Uhum. Bom, Sandra, você colocou que o personagem principal, né, do livro, ele tem uma doença chamada fogo selvagem. E você também recebeu, né, uma orientação de pessoas que trabalharam no Hospital do Fogo Selvagem, em Uberaba. Você pode contar um pouquinho dessa experiência, como que desenrolou todo esse fato? Então, o personagem, o Paulinho, né, recebe ajuda espiritual para ser encaminhado até o Hospital do Fogo Selvagem de Uberaba, que hoje se chama Lar da Caridade. Porque é um hospital que atende gratuitamente a população, sem recursos, a pessoa se interna ali e fica o tempo que for necessário até que ela tenha uma melhora grande ou até que ela tenha a cura total. E o Serginho vai parar no Hospital do Fogo Selvagem depois de muita luta da espiritualidade, porque existiam preconceitos, dificuldades para que se conseguisse chegar à ajuda. E a gente percebe que a ajuda às vezes demora a chegar porque a gente não consegue se abrir a essa ajuda. E ele vai parar então no hospital e é ajudado por Dona Aparecida do Fogo Selvagem. E a espiritualidade, através desse romance, buscou fazer uma singela homenagem à Dona Aparecida, por sua dedicação, pelo seu amor ao próximo, porque é uma mulher que dedicou a sua vida para ajudar as pessoas que necessitam, né? A Dona Aparecida começou a história dela, ela trabalhava na Santa Casa de Uberaba, e por questões políticas fecharam a ala que cuidava dos doentes de fogo selvagem e eles foram colocados na rua. E ela saiu com eles do hospital, ela era enfermeira, e foi andando na cidade pedindo e consolando, dizendo que eles iam receber ajuda, que eles iam, e o dia foi passando e a ajuda não chegou. No fim do dia ela levou todos eles para a casa dela e acomodou-os ali contra a vontade da família, que ficou, né, imagina, você aparecer na sua casa de tarde com 12 doentes, e ela os acomodou ali como pôde, teve ajuda de vizinhos com colchão, com comida, com as coisas, e ali começou o embriãozinho do que foi depois, do que se tornou o Hospital do Fogo Selvagem. Nunca mais ela abandonou aquelas pessoas, né? E ela conta várias e várias histórias sobre todas as pessoas que foram chegando ao hospital, as suas necessidades, enfim. Então, é uma alma generosa que veio com essa incumbência do plano espiritual de ajudar essas pessoas. E hoje ela está já com mais de 90 anos, está cega, já não consegue mais enxergar, mas com uma mente totalmente lúcida, e a gente senta do lado dela e continua aprendendo, e a presença espiritual dela já fortalece, já ilumina e já inspira a gente, né, a fazer a caridade, a pensar nas outras pessoas e a nos dispormos a ajudar as outras pessoas. É um exemplo de vida e de dedicação, de amor, que a gente não pode esquecer, a gente não pode esquecer, né, esses exemplos para nos fortalecer e nos inspirar sempre. Mesmo em fatos mais difíceis da vida dela, ela nunca esmoreceu, né? Ela sempre foi adiante. Ela é aquela pessoa persistente, perseverante. Quando ela teve um problema financeiro, que isso foi sempre a história do Hospital do Fogo Selvagem, sempre com muita luta financeira. Ela veio a São Paulo, largou tudo lá e veio, se colocou no viaduto do chá e começou a pedir esmola para ajudar os doentes. Ela foi presa por conta dessa situação de ter vindo pedir a esmola e tal, porque não foi compreendida, né? Mas ela se lançava de coração e fazia o que era necessário. Se fosse necessário falar com o presidente, ela ia falar com o presidente, com o governador, com quem fosse necessário. E o Chico, quando as caravanas iam visitar o Chico, ele sempre perguntava, já foram na Aparecida? Já foram visitar? Porque lá é que é o grande trabalho. Então o Chico tinha, porque na verdade a Dona Aparecida, quando fez isso, começou o hospital, ela não era espírita. Ela tinha isso dentro da alma dela, não era espírita. Através do Chico foi que ela conheceu a doutrina espírita. Mas ela a alma dela já estava preparada para fazer esse trabalho. Certo. E você também escreveu outro livro, que esse é Luz que Consola os Aflitos, Outra Luz que Nunca Se Apaga. Isso. Também voltado para criança e jovem, ou é uma história? Na verdade, assim, o Serginho é o personagem que aparece no primeiro livro, conta a história dele, é um jovem de 18 anos que por conta, eu não vou
contar toda a história, porque certo, enfim, né? Mas por conta de alguns processos, de decisões dele, porque o jovem, quando ele está mais maduro, ele já tem muito mais responsabilidade sobre os seus próprias escolhas, né? Ele desencarna. E aí todo o trabalho da espiritualidade para ajudá-lo, ele fica muito revoltado, porque ele não entende com 18 anos, com a vida inteira pela frente, como que foi desencarnar. E ele vai aprendendo com a espiritualidade. E nesse livro ele está presente, ajudando, já um pouquinho mais equilibrado, ajudando aqueles outros que estão precisando, no caso o Paulinho, né? Bom, você trabalha em casas, né, assistenciais, ajudando várias pessoas. Você vê que hoje o jovem ele precisa de mais atenção, a criança também, de uma atenção voltada mais para o lado espiritual? Muito, né? A gente percebe uma preocupação muito grande da espiritualidade com a criança e com o jovem. De fato, principalmente nós que vamos tendo a nossa consciência ampliada pela doutrina espírita, o papel da infância na vida da pessoa é muito importante, né? Até os 7 anos, aquele caráter que a pessoa traz da vida anterior, das suas experiências, ainda está adormecido. E os pais e os educadores têm a possibilidade de influenciar de uma maneira mais incisiva dentro da formação dessa criança. E se a gente quer um mundo melhor no futuro, se a gente quer uma transformação, a gente tem que trabalhar com a criança de maneira séria, respeitosa, comprometida, porque ela é o futuro, né? Certo. Hoje a gente tem muita pesquisa, muito trabalho, mas a gente percebe que a criança precisa, acima de tudo, de Deus, do amor, do afeto, para que ela possa deixar florescer ou vir à tona toda a sua potencialidade, todas as coisas que ela traz já em germe dentro dela. Então, eu acho que eu sinto assim que a espiritualidade ainda tem muita preocupação. O prefácio do Luz que Nunca Se Apaga, o Serginho fala muito disso, da preocupação da espiritualidade com o jovem, confuso, perdido, muitas possibilidades e às vezes sem uma orientação na família, então se sente muito perdido, né? Certo. Bom, Sandra, a gente vai fazer uma breve pausa. No nosso próximo bloco, a gente ainda vai retomar um pouquinho mais sobre essa questão do jovem. E você que nos assiste, voltamos já já.